Imagine uma cena em que você me convida para eu ir até a sua casa e eu vou. Só que no momento em que eu chego lá, eu começo a observar tudo. E não somente a observar, mas também a palpitar. Então eu olho para você e falo assim: olha, eu não tô gostando muito da disposição aqui dos móveis da sua sala. Eu acho que o sofá ficaria muito melhor para esse canto e a televisão ficaria melhor nessa parede aqui. Aí você já começa a ficar tipo. Só que aí você comenta, a televisão nem ficaria boa aqui porque o cabo não alcançaria ela, então ela não iria funcionar. E eu olho pra você, ignorem a minha cachorra, e falo, independente, eu acho que a televisão ficaria bem melhor aqui. E você ficaria tipo, quem é essa Zezinha na minha casa, tipo, querendo mudar as coisas e opinar dessa forma e tudo mais? Pois é basicamente isso que nós temos feito com Deus. Eu sinto que a nossa geração, ela perdeu muito do temor a Deus. As pessoas criaram o seu Deus, criaram o seu Jesus, criaram realmente um Deus onde é só amor, é só bonzinho, e esqueceram que ele é justiça, decência e ordem também. Eu vejo muitas pessoas hoje se referindo a Deus somente como amigo, sabe? Fala tipo, ai, Jesus é meu brother, Jesus é meu amigão e não sei o quê. Esquecem até de se referir a Jesus com reverência, porque o fato de que Jesus é nosso amigo não exclui o fato de que ele continua sendo Deus. Então nós temos feito muito isso de colocar Deus na posição de servo e nos colocar em posição de mini deuses. Nós queremos que tudo seja do nosso jeito, nós falamos que confiamos nos planos de Deus, mas quando as coisas não acontecem da nossa forma, nós reclamamos com Deus, nós brigamos com Deus, às vezes até ficamos um pouco irritados, né, quando as coisas não acontecem da forma que queremos, da forma que desejamos, sendo que Deus, ele é criador de todas as coisas, ele conhece o que está oculto, o mundo espiritual, o que nós não enxergamos. Então, aquele mesmo Deus do Antigo Testamento, onde não era possível ficar face a face com ele, porque tamanha era a sua glória, tamanha a sua graça, é o mesmo Deus que nós servimos. E eu tenho a impressão de que nós esquecemos disso, sabe? E não que Jesus não seja o nosso amigo, o nosso consolador, porque ele é, de fato ele é. Mas Jesus está à direita do Pai. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Nós não podemos nos referir a ele de qualquer forma. E eu falo isso também até dentro da igreja e me incluo nisso. Porque muitas vezes eu chego na igreja e depois de um tempo eu penso, nossa, eu cheguei na igreja e nem orei. Ou seja, nós pisamos num lugar que é para ser santo, né? Num lugar que é para ser de santidade, um local em que cultuamos a Deus e nós não chegamos com reverência ao Senhor. E eu vejo muitas pessoas assim, com todo amor e carinho, se você for uma dessas pessoas, que vão pra igreja de bermuda, de boné, e eu fico assim, poxa, quando você vai num funeral, você vai ali, né, tipo, olhar a pessoa falecida, você não tira o boné, ou quando você precisa ir em algum tribunal, você vai de bermuda e também não tira o boné, ou quando você vai num restaurante, você almoça, janta, enfim, de boné. Então, nesses momentos que nós enxergamos como momentos de respeito ao falecido e à família, ao local ali do tribunal, ao alimento, nós temos essa conscientização de respeito, então nós nos portamos como tal. Então, normalmente a pessoa tira o boné. Mas você vai na casa de Deus com boné e eu não enxergo isso como questão de religiosidade, porque tem muitas pessoas que falam, ai, tanta gente com câncer, tanta questão de pedofilia e tudo mais, você acha que Deus tá se preocupando com isso? E tá, gente, claro que está, porque você é importante para Deus por completo, sabe? E na própria palavra fala para termos ordem, termos decência, nos vestirmos com modéstia, então nós somos importantes para Deus por completo e não porque, ai,
somos importantes para Deus por nós, mas pela graça e pela misericórdia dele, que é imensurável. Então, assim, tudo que Deus faz é excelente. Desde a criação do mundo até a criação do homem, até a forma, né, que ele usou para nos salvar, que foi enviando o seu único filho para morrer por nós numa cruz. Quem que tem filho tem coragem de fazer isso, sabe, por outras pessoas que sabe que vão rejeitar ele, entende? Então, tudo que Deus faz é com excelência. Então, por que nós não fazemos tudo com excelência para Deus? Deus não merece nada menos que excelente. E nós precisamos nos lembrar que Deus, que Jesus, ele rasgou o véu, né, com o sacrifício dele. Jesus é o nosso consolador, é o nosso amigo, mas ele continua sendo Deus. Ele continua sendo justiça, ele continua sendo ordem e decência. Então, que nós possamos nos conscientizar nisso, meditar nisso e entender que o fato dele ser amor, o fato dele ser nosso amigo, não exclui o fato, não exclui a soberania dele, não diminui a soberania dele. Muito pelo contrário, isso aumenta ainda mais, se é que é possível, de tão imensurável que é a soberania dele, porque isso mostra a graça, o amor e a misericórdia que ele tem por nós, que somos tão pecadores e que você sabe o lugar que nós merecemos ir. Mas pelo sacrifício dele, pela graça e misericórdia dele, nós temos a oportunidade de alcançar a vida eterna. Então que neste momento eu e você possamos colocar em mente de que Deus é soberano, de que Deus é Deus e que nós temos que ter reverência a Ele em tudo, não só na igreja, mas nas nossas ações no dia a dia, na nossa forma de falar, e é difícil. É muito difícil, mas nós precisamos ter cravado em nosso coração, em nossa mente, aqueles versículos em que fala que tudo que façamos, façamos não para o homem, mas para Deus. Que tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Com isso, nós precisamos ter reverência, nós precisamos ser excelentes, porque Deus não merece nada menos do que a excelência.